O pão que o diabo não comeu. Maceió, janeiro de 2020. Chovia aquele sereno miúdo que molha a alma antes do corpo. Eu tava parado no bar do seu Zé, na Rua das Palmeiras, com a mão suja de graxa e o estômago vazio. O cheiro de pamonha quente misturado com a fumaça do cigarro do velhinho que jogava dominó na mesa ao lado me deixava com água na boca. Mas não era fome de comida não. Era uma fome que nenhum prato desse mundo matava. Tá com cara de quem tá precisando de um milagre, rapaz, disse Dona Maria, a dona do bar, enquanto enxugava o balcão com um pano puído. Ela conhecia todo mundo no bairro. Sabia quem devia, quem roubava, quem chorava escondido. Milagre? Milagre é para quem acredita, dona, respondi, dando um gole na cachaça barata que queimava mais que o sol de meio-dia no asfalto. E eu, há 10 anos, só acredito no que vejo. Ela riu, um riso grosso, de quem já viu demais. Então tá na hora de você ver direito, seu Antônio. Eu era caminhoneiro. Ou melhor, era. Até a noite em que meu caminhão, o Velho Leão, pegou fogo na BR-104, levando junto 3 anos de economias e o pouco de dignidade que me restava. Desde então, vivia de bicos, dormindo no banco de trás de um Fusca 78 que mais parecia um lata velha. Minha mulher, Clara, levou nossa filha, Maria Clara, e sumiu para São Paulo com um cara que prometia estabilidade. Eu não culpo ela. Quem ia querer um homem que não conseguia nem pagar o aluguel? Mas o que mais doía não era a fome. Era o vazio. Um buraco no peito que nem cachaça, nem mulher, nem estrada preenchia. Eu tinha sido criado na fé, mas depois que meu pai morreu atropelado por um ônibus na Avenida Fernandes Lima, quando eu tinha 16, jurei que se Deus existisse, era um filho da puta. E ponto. Até aquela noite. A chuva aumentou. O bar esvaziou. Só ficamos eu, Dona Maria e o velhinho do dominó, que agora ronca numa cadeira de plástico. Ela me serviu um café preto, daqueles que parece que vai derreter a xícara. Vai ter a festa de São Sebastião semana que vem, ela disse. Você devia ir, faz bem pra alma. Festa é pra quem tem o que comemorar, buffet. Eu só tenho dívida e azar. Ela não insistiu. Mas quando eu saí, escorreguei numa casca de banana, sim, literalmente, e caí de bunda na calçada. A xícara de café voou da minha mão e se espatifou. E foi aí que vi. No meio da poça d'água, entre os cacos, tinha um pedaço de hóstia. Branca. Intacta. Como se alguém tivesse jogado fora a comunhão. Que diabo! Peguei. Era macia. Fresca. Como se tivesse sido consagrada agora. E então, não sei porquê, mas levei à boca. Mastiguei. E foi como engolir fogo. Uma dor aguda me atravessou do estômago à garganta. Caí de joelhos, tossindo, sentindo que ia vomitar. Mas em vez de Billy, saíram palavras. Antônio, por que você me abandonou? A voz não era masculina. Não era feminina. Era como o vento nas palmeiras da rua. Como o mar batendo nos arrecifes de Pajuçara. Quem é você? Gritei, cuspindo sangue. Aquele que você chamava de pai. E então, vi. Não foi uma visão. Foi uma lembrança. Meu pai, vivo, sorrindo, me ensinando a dirigir o primeiro caminhão. Minha mãe, rezando o terço enquanto fritava peixe na cozinha. Maria Clara, pequena, correndo na areia da praia de Ponta Verde, gritando: pai, olha o caranguejo. E depois, ela. Nossa Senhora. Não a estátua de Aparecida, não. Uma mulher de pele morena, olhos escuros como a noite alagoana, vestida de azul desbotado, como as redes de pesca dos homens do Pontal. Ela segurou minha mão. Você comeu o pão da dúvida. Agora, como o da fé. E me deu outro pedaço de hóstia. Dessa vez, não doeu. Era doce. Como cana-de-açúcar. Como o beijo de Clara no primeiro dia que a levei para dançar forró na quadra do Bloco do Sossego. Quando abri os olhos, estava deitado na calçada, com Dona Maria me abanando com um jornal velho. O cheiro do milagre.
A chuva fina de janeiro caía sobre Maceió como um suspiro cansado, molhando o jornal que Dona Maria balançava sobre meu rosto. O cheiro de peixe frito vinha da cozinha da pensão, misturado ao óleo queimado do boteco do seu Zé, na esquina da Rua das Palmeiras com a Avenida da Paz. Eu abri os olhos devagar, sentindo a dor latejar nas têmporas como se alguém tivesse batido nelas com uma chave de roda. Acordou, seu teimoso. Dona Maria me olhava com aqueles olhos de quem já viu muita coisa, desde os tempos em que a cidade ainda tinha mais coqueiros do que prédios. Tava falando umas coisas esquisitas, rapaz. Sobre uma mulher de azul, hóstia, caranguejo. Achei que fosse febre. Eu me sentei, apoiando as costas na parede descascada da pensão. A calçada estava molhada, e o barulho dos carros passando na Avenida Menino Marcelo misturava-se ao som das ondas quebrando em Ponta Verde. Lembrei-me de Maria Clara, da sua risada quando o caranguejo a assustou na areia. Lembrei-me do gosto amargo da hóstia na boca, da mulher que não era estátua, do pão que doía e depois adoçava. Não foi febre, dona. Minha voz saiu rouca. Foi ela. Dona Maria cruzou os braços, o rosário balançando no pulso. Se foi Nossa Senhora, então por que o senhor tá aí no chão, fedendo a cachaça e suor, igual a um bêbado que perdeu a rota? Eu não respondi. Porque a verdade era mais complicada do que isso. 3 dias antes, eu tinha chegado em Maceió depois de uma viagem de São Paulo, carregando uma carga de eletrônicos para uma loja no Jaraguá. O caminhão, um velho Scania azul que eu chamava de azulão, estava fazendo os barulhos estranhos do motor, e eu precisava consertar antes de pegar a próxima carga. Mas não era só o motor que estava ruindo. Era eu. Desde que Clara tinha ido embora, levando Maria Clara junto, eu vivia como um fantasma. Beber cachaça no boteco do seu Zé, discutir com Deus nas madrugadas, xingar Nossa Senhora porque, se ela era tão poderosa, por que tinha deixado minha filha crescer sem pai? Por que tinha deixado Clara me trocar por um vendedor de seguros de Recife, que prometia estabilidade e futuro? Naquela noite, depois de mais uma briga com o mecânico do posto na BR-104, eu tinha entrado na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá no centro. Não por fé. Por raiva. Queria esbravejar, quebrar algo, provar que Deus não existia. Mas a igreja estava vazia, só velas tremeluzindo e o cheiro de cera derretida. Foi então que vi a hóstia no altar. Não dentro do ostensório. Solta. Como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Prova que você existe, então, eu desafiei, pegando o pedaço de pão sagrado e engolindo seco. Dói. Queimou como fogo. Não era só o gosto, era como se algo vivo estivesse rasgando minha garganta. Caí de joelhos, tossindo, sentindo o suor escorrer pelas costas. E foi aí que ela apareceu. Não uma visão. Uma mulher. De pele morena, vestida de azul desbotado, como as redes dos pescadores do Pontal. Os olhos dela eram escuros, profundos como o mar na maré baixa. Você comeu o pão da dúvida, ela disse, segurando minha mão. Não era uma voz de anjo. Era uma voz de mãe. De mulher que já carregou peso nas costas. Agora, como da fé. E me deu outra hóstia. Dessa vez, não doeu. Era doce. Como cana-de-açúcar. Como o beijo de Clara no primeiro dia que a levei para dançar forró na quadra do Bloco do Sossego, quando ela ainda ria dos meus passos desengonçados. Depois, tudo ficou preto. Agora, sentado na calçada, com Dona Maria me olhando como se eu tivesse perdido o juízo, eu sabia que não podia contar isso para ninguém. Quem ia acreditar em um caminhoneiro bêbado que jurava ter visto Nossa Senhora em carne e osso? Mas tinha algo mais. Algo que eu não entendia. Dona Maria, perguntei, esfregando a testa. O senhor sabe se hoje tem alguma festa por aqui? Alguma procissão? Ela franziu a testa. Hoje? Não, rapaz. Janeiro é mês de São Sebastião, mas a festa grande já passou. Agora só em junho, com as quadrilhas e o forró pé de serra. Junho. Festa junina. Maria Clara adorava. Lembrava dela Dan.
O pão que o céu me deu. A lembrança de Maria Clara dançando quadrilha na Rua das Palmeiras, com aquele vestido xadrez e o chapéu de palha, me apertou o peito como um nó. Ela ria, girando entre as fitas coloridas do mastro, enquanto eu, encostado no meu caminhão, tomava uma cerveja gelada e fingia não estar louco por ela. Louco não, bobo. Porque louco era o que eu tinha ficado depois que ela se foi. Tá com saudade, seu João. Dona Maria cutucou meu braço com o dedo nodoso. Janeiro é mês de chuva fina e saudade, meu filho. Mas junho tá logo ali, e a gente faz a festa para ela de novo, como todo ano. Eu balancei a cabeça, mas não era só saudade. Era algo maior, algo que me queimava por dentro desde que acordei naquela madrugada, com o gosto de terra e cinza na boca. Dona Maria, o senhor acha que uma pessoa pode ver coisa que não é para ver? Ela cruzou os braços, olhando para mim com aquele jeito de quem já viu mais mistério do que eu jamais imaginaria. Depende. Se for visagem de cachaça, é uma coisa. Se for coisa de santo, é outra. E você, João de Deus, não tá com cara de bêbado. Tá com cara de quem viu o diabo, ou Deus. Engoli seco. O cheiro de chuva misturado com o mato molhado subia da terra, e o barulho dos sapos na lagoa Mundaú parecia um coro distante, como se estivessem cantando para mim. Eu comi fezes na comunhão. Dona Maria não piscou. Só suspirou, como se já soubesse. E aí? Aí, eu vi ela. 3 dias antes, eu tinha parado meu Scania na beira da BR-104, perto do trevo de Rio Largo, porque o motor estava fazendo um barulho que parecia alma penada. Chovia fino, aquela garoa que molha sem a gente perceber, e eu, suado e xingando, abri o capô para ver o estrago. Foi quando vi o homem. Ele estava deitado na valeta, encharcado, os olhos arregalados como se tivesse visto o fim do mundo. Vestia uma camisa branca rasgada, manchas de terra no rosto, e seguria algo entre as mãos. "Ô, irmão, você tá bem?" Gritei, pulando a poça d'água que se formara na estrada. Ele não respondeu. Só esticou o braço, tremendo, e abriu a mão. Dentro dela, um pedaço de merda. Secou, endurecida, como se fosse um biscoito de barro. "Come." A voz dele era rouca, como se tivesse engolido vidro. "Que é isso, cara? Você tá doido? Come, João de Deus." É a hóstia que eles me deram. Meu sangue gelou. Como ele sabia meu nome? Quem é eles? Os padres. Na igreja. Eles disseram que era o corpo de Cristo. Eu ri, nervoso. Isso era brincadeira de mau gosto, ou o homem tava com febre do brejo. "Vem cá, vou te levar pro hospital." Mas quando me abaixei para pegá-lo, ele segurou meu pulso com uma força que não condizia com aquele corpo frágil. "Você não entende." Eu vi ela. "A senhora." Ela me deu o pão verdadeiro. Mas antes eu tive que provar o outro. Para saber a diferença. A chuva aumentou, e o cheiro de terra molhada se misturou com algo mais doce. Como o mel. Ou como o pão que minha avó fazia quando eu era criança. "Que senhora?" "Aparecida. Ela tá aqui. Em Maceió." O homem tossiu, cuspiu sangue, e então, sorriu. Um sorriso tão puro que me deu medo. "Você vai ver. Você também vai provar." E então ele morreu. Eu enterrei o corpo nas matas de Murici, com medo de que alguém achasse que eu tinha feito alguma coisa com ele. Mas não consegui tirar da cabeça as palavras dele. Nem um pedaço de aquilo que ele me enfiou na mão antes de fechar os olhos. "Guarda. Você vai precisar." E eu guardei. Dentro do porta-luvas, embrulhado num lenço sujo. Mas naquela noite, sonhei com Maria Clara. Ela estava no meio da rua, dançando quadrilha, mas quando virou para mim, o rosto dela era de cera, os olhos pretos como poços. E na mão, ela seguria uma hóstia. Só que não era branca. Era marrom. Como terra. Como? Acordei suando,
com o gosto de podridão na boca. No dia seguinte, fui até a igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no centro. Não sou o pão que o céu não esqueceu. Não sou crente. Nunca fui. Mas depois daquele sonho, precisei de respostas. A igreja cheirava a cera derretida e incenso, misturado com o mofado das paredes velhas. O padre, um homem magro de voz rouca, me olhou com desconfiança quando pedi para confessar. Filho, você não é daqui, né? Ele disse, ajustando os óculos de arame. Não, padre. Sou caminhoneiro. Passo por Maceió de vez em quando. Mas dessa vez, hesitei. Como explicar que um homem moribundo me deu um pedaço de merda seca e disse que eu ia precisar? Que sonhei com a mulher que amava, morta há 2 anos, oferecendo uma hóstia de terra. O padre cruzou os dedos, esperando. Padre, o senhor acredita em milagre? Ele riu baixo, como se já tivesse ouvido essa pergunta 1000 vezes. Acredito em Deus, meu filho. Milagre é Ele quem faz. Ou não faz. Saí de lá mais confuso do que entrei. A chuva fina de janeiro caía sobre Maceió, molhando as calçadas da Rua das Palmeiras, onde as barracas de São João ainda não tinham sido montadas, mas já se via o esqueleto de madeira dos estandes. O cheiro de cana queimada vinha dos engenhos próximos, misturado ao sal do mar. Fui parar no bar do seu Zé, na esquina com a Avenida Fernandes Lima. Pedir uma cerveja gelada para tentar lavar a boca daquele gosto ruim que não saía desde o sonho. Era tarde, o lugar quase vazio, só umas velhas jogando dominó e um cara no balcão que parecia mais bêbado do que eu. Tá com cara de quem viu o cão sem orelha, ô, rapaz, disse seu Zé, servindo a brama sem nem perguntar. Vi coisa pior, seu Zé. Vi coisa que não tem nome. Ele riu, mostrando os dentes amarelos. Aqui em Maceió, a gente vê cada coisa. Tem um homem que vira bode, tem a mulher que chora sangue, tem até padre que benze com cachaça. Nada me espanta mais. E se eu te dissesse que um homem me deu um pedaço de merda e disse que era sagrado? Seu Zé parou de rir. Olhou para mim como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Isso aí ou é macumba ou é loucura, meu filho. E pelas suas roupas, você não parece maluco. Também acho. Mas o pior é que, baixei a voz. Eu sonhei com a minha finada oferecendo uma hóstia feita disso. Seu Zé fez o sinal da cruz. Depois pegou uma garrafa debaixo do balcão e serviu um gole num copo sujo. Bebe isso. É pinga com mel. Pra espantar mal-olhado. Não é mal-olhado, seu Zé. É, não consegui terminar. Porque foi aí que a porta do bar se abriu com um baque, e 3 homens entraram. 2 deles eu reconheci na hora, os caras que estavam com o velho Bené na estrada de Murici. O terceiro era um sujeito alto, de terno branco apesar da chuva, com uma cicatriz no queixo que parecia um sorriso torto. Lá está ele, disse o de terno, apontando para mim. Meu sangue gelou. O porta-luvas. O lenço sujo. Aquilo. Você tá ferrado, ô, moço, sussurrou seu Zé, já se agachando atrás do balcão. Não tive tempo de reagir. O primeiro soco veio antes que eu pudesse levantar. Caí no chão, sentindo gosto de sangue. Alguém chutou minhas costelas. Onde tá, seu filho da puta? Gritou o de terno, agarrando meu cabelo. O velho Benete deu, e você roubou da gente. Não sei do que vocês estão falando. Menti, cuspindo um dente. Outro soco. Dessa vez, vi estrelas. A gente sabe que você tem. E você vai nos dizer onde escondeu, ou a gente abre sua barriga para procurar. Foi quando ouvi o tiro. Não foi dentro do bar. Veio de fora. Um estampido seco, seguido de gritos. Os homens se viraram, assustados. Aproveitei para me arrastar até a porta dos fundos, onde seu Zé já estava me puxando. Corre, seu animal! Isso aí é briga de facção. Saí cambaleando pela Rua do Sol, a chuva batendo no meu rosto inchado. Não sabia para onde ir. Não tinha ninguém em Maceió.
Só a estrada. Só o caminhão. Mas quando cheguei na garagem onde tinha deixado a carreta, encontrei a porta arrombada. E dentro, no lugar da minha carga de milho, tinha um carroça de madeira cheia de velas acesas. O cheiro de cera queimada misturado com a chuva fina me deixou tonto. No meio da carroça, uma imagem pequena, mas brilhante, Nossa Senhora Aparecida, envolta em flores de papel picado, igualzinhas às que enfeitavam os barracões de São João no ano passado. Só que não era junho. Era janeiro. E eu, um homem que tinha rido da fé alheia a vida toda, senti algo rasgar meu peito como se fosse a primeira vez. Tá brincando, né? Balbuciei, passando a mão no rosto ensanguentado. A dor das costelas quebradas não era nada perto do medo que me apertava a garganta. Foi então que ouvi o som de passos na lama. Não eram os bandidos, esses eu reconhecia pelo jeito pesado de pisar. Isso era diferente. Leve. Como se alguém descesse do céu, mas sem pressa. Uma mulher surgiu entre a névoa da chuva, vestida de branco, com um chale azul que pareceu brilhar quando um raio cortou o céu. Não era velha, não era jovem. Era eterna. E na mão, ela segurava um pão redondo, quente, que cheirava à infância aqueles pães de milho que minha avó fazia no fogão a lenha, antes de eu virar um homem amargo. Come, filho. Sua voz era como o mar de Ponta Verde nas manhãs quietas. Eu hesitei. Olhei para a carroça, para a imagem, para ela. E então me lembrei, na última vez que tinha comido um pão sagrado, era a hóstia roubada da igreja, anos atrás, só para zoar. Tinha mastigado e cuspido no chão, rindo com os amigos. Prova que Deus não existe, seu otário, eu dizia. Mas agora minha boca estava seca de medo. E fome. Uma fome que não era do corpo. Engoli o pão em um pedaço só. E foi como se o mundo parasse. De repente, não doía mais. Não a costela, não o corte na testa, não a humilhação de ter sido espancado como um cachorro. Só havia um calor no peito, uma certeza absurda, eu não estava sozinho. Quando abri os olhos, a mulher tinha sumido. Mas no lugar dela, havia um bilhete no para-brisa do meu caminhão, escrito com letra miúda. Vá para a Rua das Palmeiras. Sua carga está lá. Corri. Ou melhor, tentei correr. Com o corpo todo dolorido, foi mais um tropeço desengonçado pela Rua do Comércio, esquivando de barracas de tapioca que ainda não tinham aberto, de galos de briga soltos. Sim, em Maceió tem galo solto até no centro, até chegar na Rua das Palmeiras. E lá, no meio-fio, estava minha carreta. Intacta. Um milho no lugar. E ao lado, um homem de chapéu de palha, fumando um cigarro de palha como se fosse o dono do mundo. Você é o caminhoneiro? Perguntou, soprando a fumaça. Tava na hora, uai. Esses malucos aí tão querendo te matar. Era um velho que vendia pamonha na feira. Disse que tinha visto uns rapazes esquisitos mexendo no meu caminhão, mas que uma moça de azul apareceu do nada e botou eles pra correr. Fugiram que nem barata tonta, riu. E cadê ela agora? Perguntei, olhando em volta. O velho coçou a barba branca. Ué, foi embora. Mas deixou isso pra você. E me entregou um saquinho de pano com mais 3 pães quentes. Na estrada de volta para casa, com o rádio tocando Asa Branca, porque em Maceió até o bandido gosta de Luiz Gonzaga, eu pensava em como contar isso para alguém sem parecer louco. Mas tinha uma coisa que eu sabia, nunca mais ia rir da fé de ninguém. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente. E naquela noite, entre a chuva fina e o cheiro de pão quente, eu tinha sentido algo que nem o diabo poderia explicar. Aprendi que milagres não precisam de prova, eles precisam de coragem para acreditar. E às vezes, essa coragem vem disfarçada de pão, de uma mulher de azul, ou até de uma carroça de velas no meio da garagem errada. Na próxima festa junina, eu ia dançar. E dessa vez, não para zoar. Para agradecer. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.